minha vida. Coloque a mão sobre o teu coração, você que crê. Coloque a mão sobre o teu coração. Cante essa canção. Jesus, eu preciso. Precisamos de ti, Jesus. Precisamos do Senhor. Tu és a cura. Nada é impossível. Nada é impossível. Para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível, Senhor. Nada é impossível. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Glória a Deus. Você que entende essa canção e diz que o teu mundo está nas mãos do Senhor, eu quero orar por você. Antes de meditarmos na palavra, você que está me ouvindo em casa, você que está aqui essa noite, o teu mundo está nas mãos do Senhor. Então eu quero orar por você. E mesmo você que ainda não entende isso no teu espírito, mas você possa dizer nesta noite que meu mundo, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu creio que o Senhor cura, eu creio que o Senhor liberta, eu creio que o Senhor restaura. E eu quero orar por você, pedir que o Senhor venha nos curar, como esta canção, porque cremos assim. Que o Senhor venha curar a nossa terra, que o Senhor venha curar a nossa família, tanto no físico como emocional. Eu quero orar, quero te convidar a orar comigo neste momento. Senhor Jesus, eu creio no poder que há no sangue de Jesus, no teu sangue, Senhor. E eu quero orar, Pai. Eu quero orar por esta vida, Pai, que está enferma, no hospital, em casa. Eu quero orar, Senhor. E eu quero pedir, Pai, neste momento, que os pulmões recebam vida do Senhor. Que os pulmões sejam blindados com teu sangue agora. Pai, que todos os órgãos internos e externos, Pai, a pele, os tecidos, a musculatura, os ossos, Pai, o cabelo, Senhor, tudo seja blindado com teu sangue agora. Eu oro neste momento, Senhor. Pai, eu peço a cura sobre aqueles que estão nos hospitais, estão acamados, Pai, que estão na UTI. Eu peço a cura neste momento de acordo com a tua vontade, com o teu propósito. Cremos que tudo está nas tuas mãos. O nosso mundo é o teu mundo, Senhor. O Senhor tem controle. E eu quero pedir neste momento a cura e o milagre de acordo com a tua palavra, Senhor. Eu declaro esses pulmões limpos, esses rins funcionando, o coração batendo com graça e poder diante dos homens e diante do Senhor. Que estas vidas agora recebam a cura, Senhor. Proteja as casas dos meus irmãos, a casa daqueles que estão me ouvindo agora. Proteja com teu sangue precioso, Senhor. Marca a entrada e a saída desta casa com teu sangue. Pai, ainda quero fazer uma oração, Senhor, pedindo pelos médicos, enfermeiros, a equipe, Pai, que tem lutado contra esta pandemia.
Eu sei que tem médicos ainda, Pai, que desconhecem o que está acontecendo e não sabem, Pai, na íntegra, mas eu peço, Pai, que o Senhor guarde as emoções, os sentimentos, guarda as suas famílias, Pai, proteja-os, Pai, na cobertura do sangue de Cristo, Senhor. Os hospitais de Campo Mourão, Senhor, põe anjos poderosos, Pai, na entrada e na saída dos hospitais, meu Deus. Eu peço em nome de Jesus, Pai, visita cada UTI agora, Senhor, Pai, em nome de Jesus, põe ali o teu sangue, Senhor, a marca do Senhor de vida e de graça e de poder, Pai. Eu peço em nome de Cristo Jesus, oramos a tua palavra porque ela é poderosa. O Senhor nos ordena a orar pelos enfermos e eles serem curados, porque é o Senhor é que cura, é o Senhor é que liberta, meu Deus. E eu te agradeço desde já, Senhor. Iremos meditar na tua palavra esta noite, que esta palavra vá de encontro à necessidade do meu irmão, Pai, a necessidade que está na sua mente, a necessidade que está no seu espírito, a necessidade que há no seu corpo, Senhor. Eu peço, Espírito de Deus, abra os olhos espirituais, abra os ouvidos espirituais, meu Deus, aonde tem cegueira, Senhor, que esses olhos espirituais se abram agora, Pai. Pai, que o céu espiritual se abra sobre esta casa, sobre o lugar aonde meu irmão está, e que o Senhor o toque com graça e com alegria, que esta palavra, Pai, seja uma palavra edificante ao coração do teu filho e da tua filha, Senhor. Usa os meus lábios, Pai, põe fogo na minha boca, que a autoridade do Senhor se manifeste nesta noite, para a glória e louvor do teu santo nome. E a igreja do Senhor diga amém. Você que está em pé pode se assentar, e você que está assentado me ouvindo, na sua casa, a igreja do Senhor, graças a Deus, que Deus nos dá a oportunidade de pregarmos a sua palavra dessa forma, e você poder ouvir e nos assistir. Eu quero pedir licença para entrar dentro da sua casa com todo respeito, com todo carinho, e é com a palavra de Deus que eu entro, e é no nome de Jesus que eu entro, trazendo uma palavra, que você possa refletir esta palavra e ela seja edificante para o teu espírito, seja alimento para a tua vida, amém? Eu quero primeiramente ler ali o livro de Filipenses com vocês. Você que tem a tua Bíblia, você pode abrir, no capítulo 3 e no versículo 13, versículo 12. Paulo deixando essa palavra poderosa para as nossas vidas. Naquela época, para aqueles irmãos, mas hoje ela tem sido vivificada para nós, pelo Espírito de Deus. Diz a palavra de Deus assim: não que eu tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero meditar um pouco nessa palavra e comentar com vocês 3 pontos desta ministração que são importantes. Mas o tema seria, nesta noite, quais os fatos do passado que devemos esquecer. Paulo estava falando aqui da importância de avançarmos. Quem sabe você não tem avançado. Não tem avançado emocionalmente, não tem avançado espiritualmente a tua vida. Às vezes, por muitos anos você se tornou um religioso, mas você vê que tem algumas coisas que te seguram, que te prendem, e você não consegue avançar.
não consegue crescer, não consegue ter experiências novas. Lendo a palavra ali em 2 Coríntios 5:17, você pode ler comigo também, se você quiser, que diz assim, ó, eu gosto desse texto, porque ele fala do passado, do presente e do futuro. Capítulo 5, de 2 Coríntios. Ele diz assim, a palavra, ali no versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram. E por muito tempo eu fiquei pensando nesse texto, e penso nesse texto. Quais são as coisas antigas que devem ser passadas na nossa vida? E que não passaram ainda. E que ainda hoje nos perturbam e nos incomodam. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos uma novidade de vida, um prazer pelo futuro. Mas de tempo em tempo aparecem algumas coisas que parece que estão nos prendendo, estão nos amarrando. E sobre isso que eu quero falar esta noite. A primeira parte do versículo do texto que nós lemos ali, Filipenses 3:13, Paulo fala de uma coisa importante, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo o que ficou para trás. E eu quero falar que existem 3 fatos do nosso passado que precisamos esquecer, para podermos avançar com mais tranquilidade. E tem muitos homens e jovens, e até crianças que não conseguem avançar, por causa desses 3 fatores, desses 3 fatos que eu quero mencionar nesta noite. E eu quero que você avance. E a palavra de Deus está escrito, como Paulo deixou, eu vou avançar, eu vou deixar as coisas para trás. Eu não quero mais ficar amarrado, então eu avanço. Então eu quero comentar sobre, primeiro deles, o pecado, as ofensas sofridas e atitudes erradas. E entre o pecado, eu quero mencionar aqui a culpa. As pessoas que vivem se culpando dos pecados que praticaram no passado. E a culpa, ela é terrível em nossas vidas. E às vezes parece tão pequenina aos olhos dos outros, mas muito grande para nós. Eu sempre digo assim que as pessoas me olham externamente e eu não sou essa pessoa que vocês estão vendo externamente. A Bernadette vai muito além daquilo que vocês estão vendo. Então existe um mundo debaixo dessa pele, desse corpo que vocês estão vendo. Assim como existe um mundo debaixo da pele de vocês. E é um mundo emocional e um mundo espiritual. E muitos de nós temos sofrido e não temos avançado, como Paulo fala, dessa forma, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muitos de nós não temos esquecido de coisas do passado. Não tem usado o passado como uma experiência vivida e que trouxe crescimento. Muitos não usam o passado como crescimento. Muitos lembram do passado como algo destrutivo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. A culpa é uma das coisas mais horríveis que machuca os sentimentos do ser humano. A palavra de Deus diz que Deus perdoa os nossos pecados e não lembra dos nossos pecados. Por que eu tenho que lembrar toda hora dos acontecimentos passados? Eu sentada, eu comecei a lembrar. Me permita contar uma experiência. E aconteceu na minha casa. Eu lembro, quando meu pai ainda estava vivo, ele dizia algo assim, que ele era um homem horrível, de comportamentos horríveis, e que ele não tinha feito nada de bom, que ele se sentia um homem culpado, sempre angustiado, sempre desesperado. E ele estava conversando com o meu pastor em Curitiba, pastor Agostinho Basso,
que com toda a sabedoria, ali ministrava algo para o meu pai. E meu pai tinha culpa por ter nos deixado pequeninos, culpa por ter magoado a minha mãe, por traído a minha mãe, culpa por não ter vivido a vida espiritual, a vida da juventude deles saudável. Os anos se passaram e não dá para voltar ao passado. E meu pai trazia pensamentos destrutivos, pensamentos de dor, pensamentos de angústia. E eu me aproximei e escutei uma parte da conversa. Fui servir um suco para eles e o pastor, meu pastor, com toda a sabedoria, disse ao meu pai: você não deve se sentir culpado, seu Moisés. Você não vê o que você tem hoje. Você teve 2 mulheres maravilhosas na tua vida, que são mulheres de honra, jovens de honra, 2 filhas. E eu tenho mais 4 irmãos, mas meu pastor estava falando da minha vida e da vida da minha irmã chamada Karina, que se chama Karina. E ele falou dessa forma para o meu pai. Naquele momento, algo parece que acendeu nos olhos do meu pai. Toda aquela sensação de culpa, de não ter feito nada certo, acendeu uma luz no fim do túnel. Acendeu uma luz na mente do meu pai. Porque os problemas da culpa estão na nossa mente. E meu pai ficou olhando para aquele pastor, para o meu pastor, e disse assim: sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Que minhas 2 filhas são mulheres de honra, de respeito, que eu não tinha prestado atenção e não tinha me ligado o que eu tinha feito. Pois é, seu Moisés, elas são sementes suas, então como é que você não fez nada de bom? Porque tudo você diz que fez de errado. Olha, 2 acertos. Porque o pastor não conhecia os meus outros irmãos, que provavelmente ele iria ver os acertos também na vida dos outros irmãos. Mas ele falou especificamente de nós, da minha vida e da vida da Karina, porque nos conhece. E eu vi uma paz no semblante do meu pai, naquele momento. Meu pai chorou muito, e meu pastor pôde orar com ele e dizer: olha, seu Moisés, precisa deixar a culpa para trás e prosseguir, precisa entregar a tua vida a Jesus e confiar que tudo isso que você fez, o Senhor já jogou no mar do esquecimento. Não existe mais nada que Deus queira te culpar. Deus não quer te culpar. Se a sociedade te culpa, se tua mente te culpa, o Senhor não quer fazer isso. E eu lendo a palavra, eu vi lá em Hebreus, eu quero que a gente dê uma olhada lá juntos. Hebreus, capítulo 10, versículo 7, que diz assim, ó, que olha o que o Senhor faz com os meus pecados, com a iniquidade, com tudo aquilo que eu fiz com o meu passado, que não deu certo, que eu não fiz correto, que eu me julgo errada, até hoje. Já se passaram para alguns 10 anos, 20 anos, para alguns até muito mais anos de vida ainda. A pessoa carrega uma dor, um pensamento destrutivo. Mas veja o que Deus fala aqui, ó. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 17. Diz assim a palavra: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais lembrarei. Veja o capítulo 8, versículo 12, voltando um pouquinho atrás. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais lembrarei. Mas por que nós lembramos? Por que nós sofremos? Porque se eu recebo a Jesus e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, por que é que eu fico me sentindo culpada pelos meus pecados do passado? Se o Senhor não me joga mais na minha face, não recorda mais. A palavra de Deus diz que o Senhor pega os meus pecados, joga no mar do esquecimento. Tem muitas mulheres e homens de Deus que não conseguem andar, e pessoas de bom caráter e de princípio que não conseguem seguir uma vida pela frente. Por quê? Porque se sentem ainda culpados. Vem de vez em quando umas memórias, assim, que são dolorosas, que ferem ainda. Sabe, esta noite Jesus quer curar você das tuas memórias, curar você da culpa, te libertar completamente.
Esses dias de pandemia, todo mundo fechado, de quarentena e de isolamento social, eu sei que muitos têm refletido sobre suas vidas. Quando a gente está trabalhando, estudando, ocupando a mente, não dá tempo para a gente pensar em muitas coisas. Não dá tempo, às vezes, nem de pensar no passado, quando você está com a mente ocupada. Você está ocupado, mas esses dias, parece que tudo desacelerou. Até a nossa mente, você teve ideia aí nesse momento, se você começa a refletir sobre a tua vida, começa a refletir sobre toda a tua história, passa como se fosse um filme, toda a tua história, porque você não está mais tão ocupado com o seu trabalho. Você preocupa sim, ter que planejar, criar projetos novos, dar significado para a tua vida nesse período, ser resiliente, como reconquistar, como recomeçar, se reorganizar. No entanto, vem a culpa. Vem esses sentimentos ruins do nosso pecado do passado. A palavra de Deus diz assim, olha, eu não lembro mais. Por que você lembra? Deus fala para você, por que você fica teimando com isso? Por que fica reinventando os pensamentos ou ruminando os pensamentos? Tem alguns que ficam construindo ainda a culpa, e outros ainda, a culpa, fica murmurando, sofrendo, ruminando. E quando eu falo que ficam reinventando pensamentos, é que ficam construindo mais culpa em cima da culpa. Isso adoece a gente. Nossa alma, nosso espírito, a nossa mente não fica saudável. Por muitos anos, eu oro a Deus, Deus me dê o equilíbrio emocional. Põe meu mundo interno em ordem, porque é dentro de nós que fica desorganizado. É dentro de nós que o Espírito de Deus quer penetrar e colocar em ordem. Deus quer fazer isso na tua casa, quer fazer isso na tua família. Tem horas que nós ficamos perdidos. E nós precisamos do Espírito de Deus e do amor e do perdão do Senhor. Do perdão. Não só receber o perdão do Senhor, como você e eu nos perdoarmos por tudo que fizemos lá atrás. E seguirmos em frente. Tirarmos uma lição boa de tudo que a gente passou, tanto de bom como de ruim. Tirar lições boas daquilo que fizemos e que tropeçamos nos anos da nossas vidas, da nossa existência. Se fizermos assim, a gente consegue sobreviver. Senão, há uma angústia constante dentro de nós. Há pensamentos que são destrutivos dentro de nós. E eu vejo muitas pessoas se autodestruindo. Muitas pessoas. E eu pensando nisso, eu pensando a frase que descreve bem as pessoas que conseguem vencer a culpa. Por exemplo, fiz algo errado, eu chego diante de você e eu falo assim, me desculpa, eu cometi um erro. Me desculpa, eu cometi um erro. A pessoa que se sente culpada e que tem os sentimentos tóxicos e que se sente mal sempre, ela vai dizer assim, ó, me desculpe, eu sou um erro. Era essa a fala do meu pai. Meu pai vivia pedindo perdão. Me perdoe por isso, me perdoe por aquilo, por aquele outro. Me abraçava e beijava meus filhos, e beijava minha família. E pedia sempre perdão. Pediu perdão para minha mãe, pediu perdão por todos os atos. Mas sempre no final da frase, eu não presto. Eu errei. Eu sou o erro. Eu não deveria ter nascido. Quantos de vocês têm dito isso? Eu não deveria ter nascido. O Senhor quer que você deixe o teu passado para trás e avance para o teu crescimento. Avance. Avance, porque você e eu temos muito o que fazer ainda nessa terra. Temos muito. Muito para ensinar para os jovens, muito para ensinar para as crianças. Pelo comportamento, pelo exemplo, pelo nosso comportamento verbal, pelo comportamento vivido diariamente, as pessoas nos olharem e perceberem que a gente tem algo para ensinar. Mas não só as pessoas, você tem algo para ensinar. Você tem algo para ensinar, tem muita experiência. Então o Senhor não vai lembrar nunca o teu pecado. O Senhor quer que você se perdoe.
Perdoe você. Perdoe essa culpa que você carrega, esse peso. Perdoe. Perdoe você, mulher, que não se sente uma boa esposa, que você se culpa porque você perdeu o teu casamento. Se perdoe. Se perdoe porque você muitas vezes se sente culpada porque teus filhos se perderam no mundão. Se perdoe. Se perdoe porque você não teve tempo de cuidar do seu corpo, da sua saúde física, da sua saúde emocional. Não se culpe mais. Ainda dá tempo. Eu gosto muito dessa frase que o pastor Toninho sempre usa. Ainda dá tempo. Diga isso dentro de você. Ainda dá tempo, não se culpe mais. Meu papai celeste, aquele que criou os céus e a terra, não te culpa. E joga tudo no mar do esquecimento. Se Deus quer esquecer os teus pecados, por que você não se esforça por fazê-lo? E pelo Espírito de Deus você pode esquecer. Diz que Deus não se lembra dos nossos pecados, esses textos. Não devemos mais lembrar deles no sentido de guardar dor, angústia. E nos sentimos ainda amarrados, amargurados, amargos. Porque quando eu sinto a dor, eu fico amargurada. Não nesse sentido. Não que você vai esquecer por completo tudo o que aconteceu na tua vida. Mas vai tirar algo maravilhoso. Essas memórias nos sempre precisa trazer as memórias boas. Porque elas vão trazer o quê? O sentido para vivermos. Vivi coisas terríveis na minha vida, na minha história. Comportamentos que eu fiz que não agradaram a minha família, não agradaram a sociedade, não agradaram os meus pais, não agradaram, mas o Senhor me perdoou e eu recebo perdão. Eu posso mudar, porque ainda dá tempo para mudanças, dá tempo ainda para seguir a vida, dá tempo para continuar. De onde você tropeçou, dá tempo para restaurar e se alegrar muito. Devemos lembrar sempre da graça de Deus em nos dar vitória, apesar de nós, que a graça do Senhor nos capacita todos os dias a vencermos os nossos erros, as nossas culpas, os nossos pecados internos. E a graça do Senhor vai nos lembrar que o Senhor não nos culpa quando confessamos a Ele, como deixamos todo o peso para trás das nossas culpas, de toda dor, de toda angústia. Senhor, eu avanço para o Senhor. Sabe, eu fiquei pensando esses dias, às vezes os nossos pecados, eles vão nos quebrantar. Quando vem o sentimento de culpa, a culpa em si, ela não é ruim. Ela passa a ser ruim quando eu não dou sentido para ela. Porque quando eu não dou sentido, eu começo a me destruir. Eu começo a ter essa fala que eu disse aqui, ó. O erro, eu falei, me desculpa, eu sou um erro. A pessoa não vai dizer, me desculpa, eu errei. Ela sempre vai dizer, eu sou um erro. Eu sou um fracasso. Agora, quando eu olho a culpa, olho para trás e vejo meus erros, puxa, eu cresci. Eu cresci. Não preciso fazer os mesmos atos mais. Não preciso mais praticar. Eu vi nos olhos do meu pai, naquela noite, eu vi um brilho, eu vi alegria e vi a paz entrar na mente do meu pai. E eu vi ele confessando, de fato, eu posso me alegrar. Meu pai parou de chorar de tristeza e começou a chorar de alegria, por saber que ele tinha gerado frutos bons. Apesar dos seus erros, apesar dos seus fracassos, apesar das suas angústias. Meu pai se sentia culpado porque ele havia sido chamado muito jovem para um ministério também. E meu pai nunca conseguiu fazê-lo. Quem sabe você foi chamado muito jovem para servir o Senhor. Os anos se passaram e você não fez nada. Ainda dá tempo para dar fruto. A Bíblia diz assim que na velhice ainda daremos frutos. Aleluia! Eu vibro com isso, que eu posso ficar velhinha e ainda vou dar frutos. Os anos vão passar e eu quero dar frutos de excelência. Aquilo que Deus quer e aquilo que Deus sonhou para a minha vida.
salmista, a gente vê no Salmo número 38, ele fala algo da amargura, de tudo que ele tinha passado. Ali no versículo 16, ele fala: Senhor, cura minhas dores, cura minhas feridas, porque eu quero continuar. A amargura de todos os erros que eu cometi, de todas as falhas que eu cometi, por favor, retira de mim a amargura. Cura minha alma. Essa cura que Davi pede, ele pede também, eu acredito que ele pede não só para as suas memórias, mas pediu para o seu corpo, porque quando a gente sente o pecado nos consumindo, o corpo todo parece ficar pesado. Parece que você não goza da alegria de um corpo saudável. Tudo fica tóxico. Tua respiração, teus pulmões, teu coração, teus órgãos, tua pele, teu cabelo, tudo fica tóxico. E às vezes é uma pessoa tão linda, precisa aceitar o perdão do Senhor. Veja bem, a vida quebra todos nós. Alguns são transformados e tornam-se humildes. Quando eu reconheço que eu errei e aceito o perdão, aí vem a humildade. Foi o que Davi provou. Senhor, eu reconheço. E eu reconheço no lugar aonde eu caí, onde eu fui quebrantado, no meu pecado. E reconheço o teu perdão, Senhor. Reconheço que o Senhor me sara, que o Senhor me restaura. E por isso ele pediu a cura para a sua saúde. Você pode pedir isso para o Senhor. Segundo, as ofensas sofridas. Hebreus 12, 15. Vamos ler. Quero ler com vocês. 12, 15. As consequências dessas ofensas. Eu preciso deixar também toda ofensa. Tem pessoas que carregam por anos as ofensas, desde pequenininho até o dia de hoje. E eu estou falando de pessoas que buscam a Deus, que declaram a sua fé em Deus, mas nunca perdoam por completo. Sempre tem medo das pessoas. Sempre sente angústia, porque não consegue perdoar as ofensas que foram causados nela. Veja o que a palavra de Deus diz. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura, brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Acontece algumas coisas com as ofensas sofridas quando eu não perdoo. Veja o que acontece. Nós somos privados da graça de Deus. Você tem sido privado da graça de Deus, não tem desfrutado da graça de Deus, porque não tem perdoado aqueles que têm te ofendido. Não tem perdoado, não tem perdão, você não consegue perdoar, então você carrega noite e dia essa pessoa. A ver nas ruas, fica perturbado, e o pior de tudo é que a gente sai falando da pessoa. Quando a gente se sente ofendido, a gente sai murmurando da pessoa. A gente não perdoa. Seria mais fácil se nós ofendêssemos, se eu me perdoa, porque eu estou ofendida. Eu estou magoada. Eu estou ferida. Às vezes eu fico bravo com algum comportamento do pastor Toninho. Coisa de casal. E eu falo assim, e às vezes ele brinca comigo. Tá brava? Está irritada? Ficou ofendidinha? Quer ofendida o quê? A gente quer retrucar, né? Mostrando que a gente não ficou. Mas quando o Espírito de Deus nos fala, nós vemos que ficamos. Eu vejo que eu fiquei ofendida. Falei, Senhor, eu tive vontade de brincar de roxinho com o Toninho hoje. De brigar com ele. De discutir com ele. De mostrar a minha razão. Aí o Espírito de Deus fala, perdoa. Perdoa porque eu vou organizar os teus pensamentos a respeito de tudo isso que você está vendo. Porque quando eu prossigo, eu avanço, e eu esqueço dessas coisas para trás, deixo para trás e deixo que o Senhor trate,
E o que acontece? Eu fico bem comigo mesma. Veja só, nós nos privamos da graça de Deus quando nós não perdoamos. E o pior, nós seremos alvos da amargura. Quantos anos eu fiquei amargurada por causa de pequenas ofensas e grandes ofensas? A gente leva essa raiz de amargura, ela cresce e ela nos contamina. E muitas vezes essa amargura faz com que nós contaminemos outras pessoas. É o que o texto fala, olha, a gente sai contaminando. Contamina. Nós estamos preocupados com a pandemia, com os vírus, né, com o vírus que está aí. E a gente tem o zelo de não contaminar o outro, de cuidar um do outro. Quando a gente está amargurado, a gente não se preocupa com isso, não. Quando a gente está ofendido, a gente quer ferir os outros. Quer contar o que doeu. Olha, hoje eu tive vontade de brigar com meu esposo. Hoje eu tive vontade de brigar com os filhos. Hoje eu tive vontade de brigar com um funcionário, com um professor. A gente fica ofendido quando a gente escuta algumas coisas que incomodam aquilo que é ético e moral muitas vezes dentro de nós. Mas a gente não pode mudar um palmo da vida dos outros. E a gente tem que perdoar e cuidar da nossa vida. Cuidar daquilo que eu sou. Veja o que está em Mateus, capítulo 6. O que a palavra de Deus fala se eu não perdoar aqueles que me ofendem? Capítulo 6, versículo 4 diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Simples assim. Quer dizer, então, que eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem. E aqueles que me ofenderam lá atrás. E aqueles que me ofenderam há 15 minutos. Agora há pouco, você assistindo, me assistindo. Alguém atrapalhou você. Se você se sentiu desrespeitado, perdoa. Deixa que a graça de Deus venha abundar dentro de você e te dar a experiência e a alegria de perdoar. Isso é importante. Para que Satanás não encontre vantagem. Veja 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Achou lá? Isso. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Quando eu fico ofendida, magoada, eu não perdoo, Satanás vai encontrar espaço na tua casa. E alguém pode estar me escutando. Bernadette, para que falar dessa coisa ruim? Pois é. E a única maneira de eu fechar uma abertura para ele não chegar na minha família é perdoando. E avançando, deixando para trás essas coisas. Avançando para o conhecimento de Deus, para o crescimento. Você tem orado: Senhor, eu quero amadurecer. Eu não quero envelhecer, mas eu quero amadurecer. Quero amadurecer emocionalmente. Eu não quero mais ser criança. Eu quero viver uma vida abundante. Paulo, ele pensava, ele falou assim: olha, eu ainda não digo que eu sou o melhor, mas eu estou avançando, eu estou deixando as coisas que ficaram para trás, os meus atrapalhos, tudo que eu vivi, e eu vou avançar para a vocação do Senhor. Eu estou avançando para o alvo que é Cristo, porque em Cristo a graça de Deus eu posso avançar. Você tem dito: eu não consigo, Bernadette, eu não consigo perdoar, e não consigo me perdoar, mas eu preciso fazer isso, para não dar espaço para o diabo. A Bíblia diz: não des lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. Não existe uma guerra só física e nem emocional. Existe uma guerra espiritual. E o diabo, ele estava esperando o momento para encontrar uma brecha na tua vida quando você fica ofendido.
Tem uns 30 e poucos anos que eu estou casada. Mas se eu buscar lá atrás, e como eu já fiz uns anos atrás, eu vi muitas coisas que eu ainda era ofendida. Estava ofendida contra o meu esposo. E eu tive que liberar. Porque eu quero a paz de Cristo. Eu quero estar bem com o meu Senhor. Eu quero esquecer-me das coisas que ficaram para trás. Eu não quero carregar peso. Não quero carregar peso. Tem muitas pessoas que estão carregando um fardo que não precisa carregar. E por conta disso, estão doentes emocionalmente e espiritualmente. Assim como aconteceu com Davi. Terceiro, atitudes erradas. Quero que você abra a tua Bíblia em Efésios. Capítulo 5, versículo 15 e 16. Olha só o que está escrito. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero falar de atitudes erradas. E eu quero falar assim que não são pecados que praticamos, mas são as oportunidades desperdiçadas, conversas fúteis, as indecisões, a falta de ousadia, e a falta de tranquilidade. A Bíblia está dizendo assim, a palavra de Deus fala ali no versículo 15. Volta lá, irmão, fazendo um favor. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Muitos de nós têm levado essa atitude e têm lembrado dos nossos tempos de erros. Quantos de vocês têm lembrado quantas coisas vocês perderam, desperdiçaram? Não pelo pecado, mas pela imprudência. Não agir com sabedoria. Deus não vai olhar para você torturando você, Ele vai te perdoar. Mas nós não nos perdoamos. E nós sofremos por isso e não conseguimos avançar. Não conseguimos esquecer a oportunidade que um dia você teve e você a perdeu. A oportunidade de fazer uma faculdade. Como eu disse, meu pai queria ser um pastor e não foi. No tempo dele, da maneira como ele queria. O tempo de vida desperdiçado. Com bebidas, com drogas, com prostituição, com orgias. E hoje você olha para trás, puxa, quantas atitudes erradas, quantas conversas perdidas. A gente faz isso ainda hoje, conversa no Facebook, conversa no Instagram e outras coisas mais nas redes sociais. Conversas que não edificam, que não trazem crescimento e a gente olha assim, puxa, quanta coisa errada. Quanto sentimento vem naquele momento. E as nossas indecisões, muitas vezes, de tomar uma atitude, a gente fica com medo de errar. E muitas vezes tomamos, por causa dos sentimentos e das indecisões, tomamos atitudes erradas, comportamento errado, casamos com a pessoa errada, aceitamos o emprego errado, viajamos errado, mudamos de cidade, trocamos a casa, fazemos o negócio errado. E esse pensamento vem constantemente, a gente não consegue avançar, porque você olha para trás e você se recorda disso tudo e você se sente muito mal. Quantos tomaram uma atitude errada por falta de ousadia? E você olha, como se eu fosse mais ousado, mais corajoso, mais valente, mais enfrentar aquilo que eu tinha que enfrentar para o meu crescimento, e assim eu não fiz. Quanta oportunidade! E a gente fala esse terceiro ponto, atitudes erradas. Porque eu não tomei atitude de ser o quê? Prudente. Eu andava como nécio, como aquele que não conhece nada.
Eu não tinha sabedoria. Eu quero dizer que ainda dá tempo para você ter sabedoria. Deixe tudo isso para trás. Avance, avance. O passado já ficou para trás. Dá tempo ainda de você ter coragem e de aproveitar as oportunidades. Alguém me disse certa vez que a oportunidade passa uma vez só. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantas oportunidades eu perdi. Perdi porque era medrosa, perdi porque às vezes não tinha dinheiro, perdi porque faltava apoio, perdi porque meus pais estavam brigados, perdi porque não sei o quê. Tinha sempre um motivo porque eu tinha perdido a oportunidade. Às vezes, por muito tempo, há uns anos atrás, quando eu sofria de depressão, eu lembrava disso. Isso me trazia depressão, trazia tristeza e angústia, porque eu lembrava disso. Um dia o Espírito de Deus falou para mim: eu ainda posso fazer na tua vida e te levar para onde eu quiser. É isso que Deus quer fazer na tua vida. E você tem pensado, puxa, deixa para trás. O Senhor quer curar as tuas memórias. O Senhor quer curar a tua mente, quer que você prossiga. Que você esqueça o passado, esqueça todas as coisas que deram errado, esqueça esses motivos, o pecado, as ofensas, as atitudes ruins que você tomou, esqueça e avance, é isso que Paulo está falando. Que com Jesus você pode avançar e mudar a tua história, tirar um proveito de toda situação ruim. Tem muitas situações que a gente olha assim, meu Deus do céu, o que acontece comigo? Abra lá, por favor, me ajuda lá, irmão. Salmo de número 119, versículo 71. Olha o que o salmista fala da experiência dele. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ó, sabedoria. Sabe o que está acontecendo aqui com o salmista? Foi bom ter passado tudo, aprendi uma lição. Aprendi que eu não tenho mais que ficar me culpando. Aprendi que eu não tenho mais que culpar os outros. Eu aprendi que eu tenho que perdoar e me perdoar. Aprendi que o meu erro faz eu crescer. Aprendi no meio da aflição. Aprendi a entender que Deus, os decretos de Deus são eternos. Deus cuida de mim. E Deus me ama, Deus me perdoou. Eu imagino Davi dizendo para o Senhor me perdoa o meu pecado, a minha iniquidade, o meu adultério, a prostituição, a minha arrogância, a minha insegurança. Deus perdoou os meus erros pelas minhas negligências no momento de ser nécio. Mas eu dou graças a Deus. Eu fico imaginando o salmista. Porque ele me deu essa oportunidade, ele me fez, foi bom o momento da minha aflição, ele permitiu que, olha, foi bom porque você aprendeu. Tem algumas pessoas que não vê bom nisso e endurece o coração para o resto da vida. Deus não quer que você fique endurecido o coração. Essa noite é uma noite de Deus quebrantar o teu coração e recomeçar, não importa se você tem 100 anos ou mais. Ainda dá tempo porque teu espírito, ele não envelhece. Tua carne pode estar velhinha, mas o teu espírito não. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus comigo? Deus quer que você tenha um bom recomeço em todas as áreas. Quer que você esqueça o teu passado. Esqueça o que você viveu. Veja bem, esquecer significa apagar a nossa memória. Como é que eu vou apagar a memória? Como é que eu vou? Só pelo poder do Espírito Santo. Veja bem, eu quero mostrar para vocês aqui o que é esquecermos. Para esquecermos o passado ruim, o pecado, as ofensas, as atitudes ruins, precisamos saber o que significa a palavra esquecer.
Que quando a gente vê a pessoa ofendida, ela fala, não esqueço, não esqueço, não esqueço. Você vê a expressão da pessoa amarga. Literalmente, esquecer quer dizer apagar da memória. Nós temos 2 processos de memória. Memória a curto prazo. Nelas são registrados os fatos mais importantes e as coisas que marcam a nossa vida. Aliás, a memória a curto prazo nelas são armazenados os fatos de pouca importância. A memória de longo prazo, nelas são registrados os fatos mais importantes e as coisas que marcam a nossa vida. Esquecer, presta atenção, é armazenar fatos de pouca importância na memória de curto prazo. E essas coisas a gente precisa esquecer. Esquecer. Se por acaso o processo mental buscar em nossa memória um fato do passado, nada poderá nos atingir emocionalmente. Memória curta, esquece rápido. Agora tem gente que fica cavucando coisa lá do passado. Tem gente que fica lá buscando. E a gente tem que entender, esquecer é armazenar fatos de pouca importância na memória de curto prazo. A gente não sabe fazer isso tecnicamente, sim, só instruindo a pessoa. É comportamento, você vai aprendendo. Algumas pessoas não sabem fazer isso. Tudo engloba longo prazo, memória longo prazo, curto prazo, tudo é misturado. Mas eu quero dizer para você, se você começar a trabalhar as tuas memórias, aquilo que foi de curto prazo, e entregar para o Senhor, as de longo prazo, o Senhor vai curar e vai tirar a amargura de dentro de você. Aí você vai poder cantar, você vai poder pensar diferente, vai pensar de forma viva, vai começar a deixar as coisas para trás, coisas velhas, coisas antigas, e começar a viver esse momento. Começar a viver esse momento para viver a eternidade com Cristo. Nós precisamos viver com alegria no Senhor. E eu quero orar por você. Pedir nessa noite que o Senhor cure as tuas memórias. E que você, de acordo com a palavra, você esqueça todas as coisas e avance. Avance. Não deixe de crescer. Não deixe de crescer. Não fique lamuriando mais. Se perdoe. Se perdoe. Se ame mais um pouquinho. Olhe para dentro de você. Às vezes as pessoas olham para você e veem você uma pessoa tão determinada, tão corajosa, mas só você sabe o que está debaixo da tua pele. O mundo aqui secreto, só você sabe a angústia e o pavor que você passa e que você não consegue esquecer-se das coisas que ficaram para trás. Paulo fala, olha, deixa essas coisas para lá. Eu tenho deixado essas coisas e eu tenho procurado andar para o aperfeiçoamento, procurado melhorar. Comece de onde doeu, comece de onde afetou a tua memória. Aquilo que está dentro de você, que está corroendo o teu ser interior. Comece de lá, pedindo perdão ao Senhor e se perdoando. Ainda dá tempo. Quero orar por você. Pedir que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que você seja uma pessoa que se levante com coragem e diga, eu vou esquecer e vou avançar. Eu vou esquecer o que deu de errado e vou continuar e vou aprender mais. Não importa se os anos passaram, continue, avance. Eu quero que você que está me ouvindo, pense lá em tudo isso que a gente falou nesta noite. E que se essa palavra penetrou o teu coração, eu quero orar por você. Pai, existem
pessoas que me ouviram nesta noite, Senhor, assim como eu estou ouvindo essa palavra. Pai, que não conseguem esquecerem o seu passado. E não conseguem se culpar, têm se culpado e não conseguem perdoar as suas culpas, seus erros. Existem aqueles ainda, Senhor, que ficaram ofendidos, magoados. E existem aqueles, Pai, que se sentem tristes, depressivos, porque o tempo passou, a oportunidade passou. Mas eu quero pedir, Pai, na autoridade do Teu Espírito, que o Senhor capacite esse homem e essa mulher a avançarem, a perdoarem, a se perdoarem e avançarem, Senhor, para a perfeição. Pai, para o alvo que é o Senhor. Aperfeiçoarem-se como homens e mulheres aqui nesta terra. Junto contigo, Espírito Santo. Eu quero pedir, amigo Espírito Santo, que o Senhor os ajude, que o Senhor os fortaleçam, que o Senhor, Pai, capacite a cada um, Pai, a avançarem, Senhor, e verem, Pai, que nem tudo está perdido, que a vida ainda pode continuar, que ainda essa mulher e esse homem ainda pode se alegrar, que ainda eles podem construir uma nova história, que eles podem construir um novo projeto, que eles podem sonhar com os filhos, com os netos e bisnetos, que ainda dá tempo, Senhor. Eu quero pedir por eles, desamarra, liberta de toda corrente mental. Eu oro e eu abençoo a tua igreja que está me ouvindo nesta noite, Pai. Aqui está a tua palavra. E eu agradeço, Pai, por este momento precioso, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você com esta palavra. Queria convidar o pastor Toninho, que venha nos dar uma palavra gostosa no seu coração também. Deus abençoe e um abraço bem gostoso em vocês.